Bom, pessoal, já que no vídeo anterior eu falei de uma expressão, então dando meio que continuidade, eu vou falar agora sobre a expressão da vida eterna, né, na Bíblia, né? Será que a Bíblia realmente fala de uma vida eterna, no sentido da palavra? Primeiro eu vou ter que dar uma explicação aqui sobre o que é um superlativo, tá? Em português mesmo, superlativo, ou grau superlativo, é o tipo de flexão do adjetivo, ou seja, a qualidade, a característica, que intensifica as características atribuídas ao substantivo, ou seja, torna mais intenso, mas não é literal. Então pode ser dois tipos, né, de superlativo: o relativo ou absoluto. O superlativo relativo é aquele que eleva algo em relação a um conjunto. Por exemplo, é o casaco mais quente do meu armário. Então, de vários casacos que a pessoa tem no armário, esse é o mais quente. É claro que o casaco não é quente, né? A pessoa só está intensificando o adjetivo aqui, que é quente, a qualidade do casaco. E o absoluto é aquele que eleva o grau de forma isolada. Por exemplo, este casaco é muito quente. Aqui, como só tem um casaco, então a pessoa está elevando as características dele, sem ser num conjunto, tá? Mas superlativo é basicamente isso, independente de ser relativo ou absoluto, é quando você intensifica algo exagerando, tá? As características de algo. E a Bíblia também faz uso de superlativos, né? Isto é, graus de intensidade para exagerar algo, a característica de algo. Eu vou começar dando um exemplo aqui em português. Se eu falo aqui, por exemplo, todo mundo sabe que meu canal é de teologia. Ah, Ronaldo, seu canal é de quê? Ah, todo mundo sabe que meu canal é de teologia. Eu pergunto, o planeta inteiro conhece o meu canal? Não, eu tenho só 12 mil inscritos. E mesmo pessoas que não são inscritas no meu canal, acho que não chega nem a 100 mil. Então, enfim, eu não posso dizer que todo mundo conhece o meu canal. Mas a gente costuma usar essa expressão em português, porque isso aqui é um superlativo. Ah, todo mundo sabe que o Lula é ladrão, todo mundo sabe que o Bolsonaro é idiota, todo mundo sabe que a Dilma é louca, enfim, só exemplos hipotéticos. Então a gente usa muito essa expressão aqui, todo mundo, como uma forma de intensificar ou exagerar a característica de algo, o que não é literal, é só uma expressão de superlativo, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia, que eu mostrei no outro vídeo. Por exemplo, aqui o todo mundo que eu falei, todo mundo sabe que meu canal é de teologia. A Bíblia também faz uso dessa mesma expressão, que nem aqui em Colossenses. Paulo fala, como também está em todo mundo, o quê? O Evangelho. E aqui em Romanos 1,8 ele fala que em todo mundo é anunciada a fé, né? O Evangelho. O Evangelho já tinha sido anunciado em todo o planeta na época de Paulo? Não. Naquela época não tinha as Américas, eles não conheciam a Ásia, ali China, aquela região, não conheciam a Austrália, que é um continente novo. A parte da África, né, centro-sul também eles não conheciam. Eles conheciam no máximo ali Oriente Médio, Norte da África e Europa. Mas Paulo faz uso da mesma superlativa, da mesma expressão. Ó. Todo mundo é anunciado o Evangelho. Então quando Paulo fala aqui que em todo mundo era anunciado o Evangelho, Paulo está apenas exagerando a característica. Quer dizer que o Evangelho tinha sido pregado bastante para muitas pessoas, mas não literalmente em todo o planeta. Até porque cosmos aqui também é só um mundo conhecido, né? É o mundo presente da época. E é engraçado, né, que esse exemplo aqui de todo mundo, alguns casos as pessoas entendem, outros não. Vamos pegar aqui, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse 13:3 fala que a besta, né, foi curada da sua ferida mortal e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Só que aqui em Romanos, Paulo também falou que o evangelho foi pregado em toda a terra. Inclusive aqui é o mesmo termo, né, G, aqui em grego. G, toda a terra, toda a terra. Aí quando é aqui em Romanos, as pessoas até entendem que aqui realmente é só um superlativo. Não, o que Paulo estava dizendo é que o evangelho tinha sido pregado bastante. Mas aí quando é aqui em Apocalipse, as pessoas acham que é literalmente toda a terra. Inclusive aquele Iago Martins do canal 2 Dedos de Teologia, ele usa isso como argumento, né, para ser futurista. Que ele fala que até hoje não teve um governo global capaz de ter dominado toda a terra, como diz a Bíblia. Mas toda a terra aqui é a mesma expressão aqui de Romanos. Então se ele toma aqui como todo o planeta, então ele teria que tomar aqui também Romanos, como se Paulo estivesse dizendo que o Evangelho tinha sido pregado em todo o planeta. Então é complicado. Essa expressão aqui, que eu já falei aqui algumas vezes no canal também, o Novo Testamento ele usa equivalentes do hebraico, porque ele está sendo escrito em grego, mas os autores tinham em mente concepções hebraicas. E essa expressão toda a terra aqui, por exemplo, ou todo mundo, ela também tem no Velho Testamento, no mesmo sentido, só de superlativo, que nem aqui em Jeremias, ó. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. É claro que na época de Jeremias eles não conheciam toda a terra e os profetas não contaminaram toda a terra. Aqui Kol Haaretz é toda a terra de Israel que ele está falando e é só um superlativo, não todos.
Até porque mesmo Israel sempre teve pessoas fiéis, né, a Deus, digamos assim. Então, kol aretz, essa expressão aqui, é um superlativo de intensidade do Velho Testamento. Tanto que você vê aqui, ó, por exemplo, o mesmo livro Jeremias 1,14. Do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Aqui é kol e aqui é aretz, a mesma expressão. Agora, teve algum mal que veio sobre todos os habitantes da terra vindo do norte? Aqui a frase fica tão contraditória, né? Porque se o mal vem de uma região do norte, vem de habitantes do norte, logo não é todos os habitantes da terra, porque alguns são a parte que faz o mal. Então você vê que isso aqui são só superlativos, tá bom? Então toda a terra, todo mundo, tudo isso são apenas superlativos bíblicos. E temos também o superlativo eterno, né? Que é o ponto que eu queria entrar nesse vídeo. Que aqui Daniel fala assim, ó: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. O termo aqui eterno, olam, é eternidade, ou seja, para sempre. Mas também equivale só a um longo período de tempo. Ele tem os dois sentidos. Pode ser algo que dura para sempre, que é eterno, ou algo que equivale apenas a um longo período de tempo, como um superlativo de intensidade, uma intensidade de tempo. Por exemplo, aqui em Neemias, ele disse para o rei Atarxerxes: viva o rei para sempre. É claro que o rei não ia viver para sempre, né? Nunca morrer, nesse sentido. O rei nunca morrer. O que ele está dizendo é que ele tem uma vida longa, ou seja, viva até a longevidade. Então aqui o olam, nesse sentido, é meramente um superlativo de intensidade de tempo. Viva o rei para sempre. Já o Novo Testamento, ele usa o termo aionios, que tem o mesmo sentido de olam, o mesmo sentido que pode ser para sempre, ou seja, uma eternidade, mas também pode ser só um superlativo de um longo período de tempo, uma longevidade, algo no futuro. Ele não se concentra só no futuro em si, mas na qualidade também da era, tá bom? Eu vou dar aqui mais um exemplo aqui numa tabelinha. Por exemplo, ó, o autor de Judas fala que Sodoma e Gomorra foram punidas, né, sofrendo o castigo do fogo eterno. Esse termo aqui, ó, aionios. Sodoma foi punida pelo fogo eterno? Beleza. Sodoma está queimando até hoje? Porque se eu for tomar eterno aqui como para sempre, então eu teria que entender que Sodoma está até hoje queimando. Porque é para sempre, tá? É só ir lá pegar um avião e lá onde fica Sodoma, que seria ver ela queimando. Então é claro que aqui o fogo eterno, o aionios aqui, não é para sempre. É só um superlativo de intensidade, quer dizer que é um fogo muito forte. E aí quando é aqui em Judas, todo mundo entende que aqui é só um superlativo. Mas aí quando chega aqui em Mateus, que dá a entender que seria o suposto inferno cristão, as pessoas tomam literal, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o mesmo termo aqui, ó, fogo eterno, aionios, aionios. Então por que aqui eles entendem que é só uma expressão de superlativo e aqui eles acham que é um fogo eterno, ou seja, um tormento eterno que a pessoa vai passar após morte? Então não tem muito sentido, né, pessoal? É claro que os dois são apenas superlativos. Quando Jesus está falando aqui de fogo eterno, ele está falando de morte, de destruição. Inclusive eu já falei disso no meu vídeo sobre o inferno na Bíblia, né? Que ele faz muito paralelo com o vale de Rinom, que era onde se queimavam, né, as crianças a Moloque, depois virou onde se queimava lixo, e ali era um lugar de punição. Então ali tinha um fogo que dava a impressão que estava sempre queimando, era um fogo muito forte. Então quando ele fala aqui fogo eterno, ele está falando disso, ele está usando um eufemismo para destruição, para morte, ou uma simbologia, né, digamos assim. E a vida eterna também é a mesma coisa, né? Que a gente vê aqui na Bíblia, por exemplo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora, será que aqui vida eterna é uma vida para sempre, como as pessoas pensam? Nunca morrer, passar a eternidade no céu, no paraíso, alguma coisa assim? Porque em outros momentos Jesus também falou da vida no sentido de longevidade e não no sentido de eternidade para sempre, como aqui em João 10:10. Ele fala: eu vim para que tenham vida, daqui ele está falando de vida física, e a tenham com abundância. Sendo que a abundância aqui em grego é esse termo aqui, ó, perissos. Ou seja, é algo em excesso. Então o que Jesus está falando é que ele veio para que as pessoas que acreditem nele tenham uma vida longeva, bastante vida, vivam bastante. É o mesmo termo que aparece aqui, ó, nesse demais aqui de Mateus 5:47. Então será que Jesus aqui, quando ele fala vida eterna, ele está prometendo uma vida longeva, né, que vivam um longo período de tempo, ou ele está falando de uma vida para sempre, que nunca vai morrer, uma eternidade atemporal? Eu acho que provavelmente ele está falando disso aqui, ó, uma vida longeva. Tanto que aqui o termo perish aqui, ó, que é
aliás, o termo perecer ali, que inclusive aqui não tem em João 3, olha aqui como tem um contraste em João 3, 16, 17. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse não pereça aqui no grego é ser morto, destruído, assassinado. Então é disso que o autor está falando. Ele deu seu Filho para que aquele que acredita nele não seja morto brutalmente, assassinado, nada disso, mas tenha a vida eterna. Vocês notaram o contraste? Até porque lembrando que Jesus ali dentro do contexto ele podia ser um profeta do primeiro século, que estaria advertindo do perigo da dominação romana, que Jerusalém ia cair pela espada, que os romanos iam matar muita gente. Então ele podia estar falando disso, ó, que aquele que crê nele não ia ser morto, assassinado, destruído, mas ia ter a vida eterna, ou seja, ia ter um longo período de vida, ia viver longevamente. Tanto que continuando ele fala assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho não para que o condenasse, porque a condenação já estava feita por Deus. Então aqui é uma condenação física que ele está falando, mas que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, salvo dessa condenação. Lembrando que o mundo aqui também é o mundo ali de Israel, tá? É cosmos em grego. Então será que não era disso que Jesus estava falando quando ele falava aqui de vida eterna, fazendo um contraste aqui com não perecer? Aqui em João, por exemplo, ele fala: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. É o mesmo sentido. Aqui, não vão perecer, ou seja, vocês não vão ser assassinados, mortos, vocês vão ter uma vida longeva. É o mesmo sentido. Um outro exemplo aqui dessa questão de vida eterna está aqui, ó. Quando Jesus está discutindo com os fariseus em João, ele fala assim, ó, examinai as escrituras. O que eram as escrituras? É o Velho Testamento, as escrituras. Aí Jesus fala, porque cuidais ter nela a vida eterna. Aí Jesus não diz que as escrituras não tinham a vida eterna. Ele fala só que as escrituras testificam dele. É isso que ele está falando. Tanto que quando o jovem rico pergunta para Jesus, ó, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus cita as escrituras. O mesmo que aqui em João, ele fala, conhece os mandamentos, não mate, não rouba, não cometa adultério, não furte, etc. Respeite pai e mãe. Então, na concepção da época, as escrituras é que tinham a vida eterna, porque está escrito na própria Bíblia. Aqui em Deuteronômio 30:15, ó, quando Deus dá a lei para Moisés, ó, hoje eu tenho te proposto a vida e o bem e a morte. Então, as escrituras que tinham o conhecimento da vida e da morte, ou seja, da vida eterna. Só que na concepção judaica, a vida eterna aqui não é uma vida para sempre. Era uma vida longeva, uma vida, como Jesus falou ali, em abundância. Uma vida tranquila até a velhice. Então quando Jesus fala aqui que os fariseus julgavam ter nas escrituras a vida eterna, ele só está confirmando isso daqui. Aí ele fala, e as escrituras testificam de mim. E quando ele fala para o jovem rico aqui também, que pergunta sobre a vida eterna, ele manda ler as escrituras. Porque as escrituras que falavam da vida eterna. Só que a vida eterna que as escrituras estão falando não é uma vida para sempre, uma eternidade e eterno, e eterno, e eterno para sempre. Não, era só uma vida eterna na terra mesmo. Uma vida física, longeva, é só um superlativo. Então, será que essa promessa que Jesus fez de vida eterna era só uma vida longeva, né, não morrer, viver até a velhice? Ou será que é como os cristãos entendem, uma vida numa eternidade, no paraíso, no mundo espiritual? Eu acho que pegando os equivalentes aqui do Velho Testamento e até mesmo aqui no grego que Jesus dá a entender, ele estava prometendo uma vida longeva, profetizando que Jerusalém ia cair, ameaçando alguns que iam para o fogo eterno, ou seja, serem destruídos, né, pelos romanos, e que outros iriam ter uma vida longa, uma vida longeva. Então eu acho que aqui vida eterna, com certeza, é só um superlativo. Tá bom? Então analisem aí, de acordo com suas crenças, tirem suas conclusões, mas eu acho que é disso que o autor está falando. Tá bom? Paz a todos.